Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a aula é da Escola da Inteligência. Já estão com o livro? Vamos lá? Abram o livro na página 87 e faremos a data. Hoje é dia 8 de maio de 2020, sexta-feira. Podem colocar a data na página 87. Tudo bem? Vamos para a próxima página. Lição 2. Aprendendo a ter autocontrole emocional. Hoje é a aula 1. O descontrole da onça Sassá. Vamos relembrar primeiro a lição 1? A ideia do professor Corujão de criar uma Olimpíada. Por quê? Ele precisava ajudar os animais da floresta viva a usar a sua inteligência. E cada um tem a sua inteligência, só que eles não sabiam usar. Lá na floresta viva, eles não sabiam. Alguns não cuidavam da natureza e brigavam entre si. Então ele pensou em criar essa Olimpíada para que todos aprendessem brincando. Nas Olimpíadas do professor Corujão, não poderiam escolher as modalidades. Seria realizado um sorteio. Por quê? Por exemplo, o Totó, ele pensa que ele é melhor em futebol. Mas diante de um sorteio, ele pode descobrir que ele tem outras habilidades. E nem sempre tudo sai do jeito que queremos quando acontece um sorteio. Mas aí, tem às vezes através de um sorteio, é que nós descobrimos outras coisas, não é? E o sorteio foi realizado na Escola da Inteligência na lição 1, com os animais que cada um com a sua habilidade que possui. Então, por exemplo, os animais que nadam, os animais que voam, tudo bem? Então, é assim que ele fez o sorteio. Então, ele não poderia, por exemplo, sortear a modalidade nado para pássaros, ok? Então, agora vamos abrir o livro na 87. Essa leitura agora vai da 87 a 96. Na página 88, tem o Senhor Onça pintada para vocês pintarem. Enquanto isso, vamos ouvir o áudio? Podem acompanhar, sim, a leitura, pois a leitura estimula a inteligência, adquirimos conhecimento e estimula a nossa imaginação, a nossa criatividade para a fantasia. Tudo bem? Vamos ouvir então. Oi! Na Escola da Inteligência você tem muito o que aprender. Vamos ouvir agora a história da segunda lição, Aprendendo a ter autocontrole. Descontrole da onça Sassá, parte 1. O senhor Pintado, pai da onça Sassá, estava conversando com alguns amigos na floresta viva, quando o senhor Onça Parda falou: Uau! Esta Olimpíada da Inteligência está mesmo agitando nossa floresta. Daqui a pouco será a abertura dos jogos. Puxa! Como sou distraído! Já estava me esquecendo. Hoje, minha filha Sassá vai participar da primeira prova, a corrida de 200 metros. Preciso me apressar. Minha família deve estar só me esperando para irmos juntos à Olimpíada. Até mais, amigos! Senhor Pintado saiu bem depressa para não perder a hora. Pensou consigo mesmo. Vou pegar aquele atalho pelo rio que chego na metade do tempo. Por ali é bem mais rápido do que pela serra verdejante. Além do mais, faço menos esforço.
Mas ao chegar à ponte, eis que o hipopótamo Hipo estava atravessando-a junto com a sua família, sua esposa e seus 3 filhotes. A família hipopótamo também estava indo para a Olimpíada da Inteligência. Senhor Pintado começou a ficar nervoso em ter que esperar a família inteira passar. Quando o Senhor Hipo estava terminando de atravessar a ponte, crack! A ponte quebrou, não suportando o peso de todos. Muito sem graça, Hipo olhou para o Senhor Pintado e disse: Desculpe-me, Senhor Pintado. Não foi nossa intenção quebrar a ponte. Não fizemos por mal. Esta ponte já estava muito antiga. O Senhor Pintado deu um grande rugido e não respondeu. Saiu resmungando baixinho. Estava tão nervoso que, se falasse algo, poderia explodir de tanta raiva. Depois de haver esperado aquele tempão, teria que voltar e pegar a estrada da Serra Verdejante, o que faria com que se atrasasse ainda mais. Em casa, Sassá também estava muito nervosa. Andava de um lado para o outro, pensando: Onde será que está o meu pai? Ele já deveria estar aqui há muito tempo. Desse jeito, vou chegar em cima da hora. O melhor era chegar um pouco antes para me preparar melhor. Enquanto Sassá estava ansiosa em sua casa, o Senhor Pintado estava subindo a Serra Verdejante, muito irritado, dando urros de raiva e falando sozinho. Que dia horrível! Isso só podia ter acontecido comigo mesmo. De repente, de tão nervoso e distraído, esbarrou em uma caixa de marimbondos e começou a gritar: Socorro! Socorro! Os marimbondos estão me picando! Socorro! Socorro! O Senhor Pintado pulava igual a um cavalo bravo, tentando despistar os marimbondos. De repente, viu um riacho. Desesperado, mergulhou nele e conseguiu se livrar dos marimbondos, mas ainda assim tomou uma porção de ferroadas bem doídas. Mais nervoso do que antes, continuou seu caminho para casa. Que pesadelo! Como isso pode acontecer? Só quero chegar logo em minha casa. Ao chegar em casa, abriu a porta com toda a força. Estava irritadíssimo. A mãe de Sassá e seus 2 irmãos ficaram assustados. Hoje somente coisas ruins me aconteceram. A ponte quebrou, tive que mudar o caminho e subir a serra para chegar até aqui em casa. Esbarrei numa caixa de marimbondos que me perseguiram até o riacho. Vejam só como estou. Hoje não farei mais nada, a não ser me deitar e esperar que este dia termine. Com os olhos muito arregalados, Sassá perguntou: Mas papai, o senhor não vai nem na Olimpíada da Inteligência ver a minha competição? Eu estava esperando o senhor. Eu já falei que não vou a lugar nenhum. Preciso descansar para minha raiva passar. Muito triste, mas também sentindo muita raiva, Sassá, depois de haver esperado tanto tempo, teve que ir à Olimpíada somente com sua mãe e seus 2 irmãos. No caminho, aumentava sua raiva pensando assim: Meu pai não podia fazer isso comigo. Acho que ele não gosta de mim. Mas por que será? Eu sou uma filha tão amorosa e dedicada. Mas tudo bem, se ele quer assim, é assim que vai ser. Não estou nem ligando. Vou ganhar essa corrida de qualquer jeito. Eu sou a melhor. E assim, Sassá, sua mãe e seus irmãozinhos seguiram para a Olimpíada da Inteligência. Muito bem, gostaram da história? Vamos lá então? Agora na página... Pensando sobre a história, página 97 a 99.
E depois temos uma atividade nas páginas 100 a 106. Vamos na página 97. O senhor Onça Parda está perguntando assim: no início da história, o senhor Pintado estava calmo ou nervoso? O que vocês acham? O senhor Pintado estava feliz e ficou nervoso quando as coisas não saíram como ele queria ou desejava. Aqui a Ematute. O que fez com que o senhor Pintado ficasse nervoso? Ficar nervoso resolveu o seu problema? Não resolveu. Esse sentimento do senhor Pintado só piorou toda a situação dele, porque ele estava nervoso, ficou com raiva, irado. Isso não ajudou ele a ter atitude inteligente. Esse estado só atrapalhou do que auxiliou ele a resolver os problemas. Aqui, o senhor Pintado poderia ter agido de outra maneira diante das situações estressantes que vivenciou? Estou na página 98. E aí? Ele poderia ter agido de outra maneira? Sim, ele poderia. Ele poderia ter aprendido a usar a inteligência e o autocontrole. Por exemplo, tem pessoas que em situações estressantes corriqueiras, como por exemplo, trânsito engarrafado, briga entre irmãos, discussão entre colegas, às vezes briga por brinquedos, produzem reações estressantes, que são reações não saudáveis. Aqui o Esquilo Tito falando: como seus pais ou pessoas com quem você convive, quando seus pais ou as pessoas com quem você convive estão nervosos ou estressados, como você se sente? Pensa um pouquinho. O que você sente quando seu pai ou a sua mãe, o responsável, grita com você? Agora, como será que a sua mãe ou o seu pai se sente quando pedem para você fazer algo e você não faz? E aí, já parou para pensar nisso? Quando você faz bagunça, quando você teima, o que será que eles sentem? A gente tem que pensar nisso também. Aqui o professor Corujão tá falando assim: Sassá pensou que seu pai não gostava dela porque não quis ir à sua corrida. Será que isso é verdade? Não. Às vezes, essas pessoas que amamos e que nos amam estão nervosas, elas tomam atitudes para tentar se acalmar. Então, como ele estava muito nervoso, se ele fosse às Olimpíadas com a onça Sassá, ele não ia conseguir se acalmar. Ele precisava aprender a ter o autocontrole. Então, ele preferiu ficar em casa, mas isso não mudou o sentimento dele pela onça, pela filha dele. A onça Sassá aqui falando: ao agir de uma maneira que nos deixa tristes e irritados, nossos pais ou as pessoas com quem convivemos querem dizer que não gostam de nós? Aí ela disse assim: meu pai não gosta de mim. E aí? Era verdade isso? Não. Aprendemos a ser tolerantes com o outro quando entendemos que nós também podemos falhar com o próximo e magoá-lo. Às vezes, nesse momento que o pai ou a mãe, um responsável, chama a nossa atenção, isso não muda nada do que eles sentem pela gente, tá? E aí, o que isso gerou na Sassá? Ela ficou nervosa também e irritada. Ela também não usou a inteligência dela. Vamos falar um pouquinho da inteligência e do autocontrole? Vamos lá. O que define as nossas ações são as nossas emoções.
e nós podemos ter controle sobre elas. Então, nós chamamos de autocontrole. Então, por exemplo, estamos lá na escola e um amigo está brigando, está xingando a gente, ou às vezes rindo, e nós não estamos gostando. Se não tivermos o nosso autocontrole, o que faremos? Gritaríamos, choraríamos. O que mais? Agiríamos como essas pessoas. Ficaríamos muito irritados, muito. Isso é usar o autocontrole e a inteligência? Não estaríamos usando. Então, vamos pensar nisso, tá? Aprendermos a usar o nosso autocontrole para controlar as nossas emoções, só tendo atitudes e emoções saudáveis. Tudo bem? Pensando sobre as atitudes saudáveis e não saudáveis. O professor Corujão está falando aqui na página 100. Olá, querido aluno, você sabe o que é uma atitude saudável? Ter uma atitude saudável é agir de uma maneira saudável, contribuindo para o bem-estar de todos. Vamos pensar, nós podemos ter uma atitude saudável em relação aos... E agora nós vamos fazer atividade. Aqui está a página que vocês vão recortar, imagens para recorte. Alimentar-se de maneira saudável, gostar de si, dividir a atenção dos pais ou responsáveis com os irmãos, jogar lixo no lixo, praticar atividade física, pedir e aceitar desculpas, ajudar as pessoas ao redor, cuidar da natureza, cuidar da higiene pessoal, não se ofender com a opinião do outro, conviver com a diversidade. Recorte as imagens e cole nas páginas correspondentes. Quais são as páginas, então? Porque o professor Corujão falou, ó, vamos pensar, nós podemos ter uma atitude saudável em relação aos aspectos sociais. Quando contribuímos para que o ambiente onde estamos torne-se gostoso, agradável, respeitando a todos quanto às suas características e seus direitos. Tudo bem? Página 101. Aspectos emocionais. Quando sabemos reagir diante de quem nos ofende, nos magoa e nos deixa tristes, protegendo a nossa emoção. Ok? Então, vocês vão lá recortar e colar no espaço certo, no espaço correspondente. Aqui na página 106, observe com atenção as duas imagens desta página. Pinte somente aquela em que a atitude do senhor pintado parece saudável. Primeira imagem. Aqui parece uma atitude saudável? Quando o hipopótamo Hipo passou com a sua família, foi sem querer que quebrou a ponte. Essa ponte já estava velha, não é? Quando isso aconteceu, o hipopótamo Hipo pediu 1000 desculpas. E aí? O senhor pintado aceitou? Ficou muito bravo. Mas a culpa não foi dele. E qual seria então a cena que mostra a atitude saudável do senhor pintado? Quando o hipopótamo Hipo passou e quebrou a ponte sem querer, ele não fez de propósito, ele olhou e pediu desculpas, o que o senhor pintado poderia fazer? Sem problemas, isso acontece. Tudo bem, vou pegar outro caminho. Mas ele já ficou nervoso, né? Mas essa é a atitude correta. O hipopótamo Hipo pediu desculpas. Ele não fez porque ele quis. Então, essa é a cena que vocês vão pintar, da atitude saudável. Tudo bem? E agora vamos fazer uma atividade, ou melhor, vocês vão fazer em casa essa atividade. Podem fazer com adulto, com o irmão, irmã. É como uma encenação de teatro. Aqui. Lúcia, encenando um teatro. Lúcia tinha acabado de sair da escola e caminhava para sua casa quando 3 meninos começaram a segui-la falando.
Você é muito chata, ninguém gosta de você. Olha, nem sabe andar direito. E olha ela aqui chorando. Lúcia parou e olhou para eles, os meninos continuaram a zombar. Olha lá, a menininha está quase chorando, zombando dela. Então vamos lá. Vamos pensar como Lúcia reagiria se tivesse uma atitude não saudável? Então pode ser você agora escolha uma outra pessoa. Uma pessoa vai ser o agressor. Agressor não é só brigar de mão, bater. Agressor é também quem solta palavras não saudáveis. Então aqui, um pode ser o agressor, o que está dizendo palavras não saudáveis, e o outro pode ser a Lúcia. Então, ó, ninguém gosta de você, ninguém gosta de você. Como você vai reagir aqui? Tendo uma atitude não saudável. Pensa bem, atitude não saudável, gritar, xingar, brigar, agir como ele, eu também não gosto de você. Ah, isso não é uma atitude saudável, né? E aqui, vamos pensar como Lúcia reagiria se tivesse uma atitude saudável. Você é muito chata, você é muito chata. Ela tendo uma atitude saudável, ela não iria chorar. Ela ficaria triste. Mas ela seria até gentil. Olha, você tá me chamando de chata? Eu não te acho chato. Ou eu gosto de você. Ou eu não sou chata. Não é? Aí vocês podem pensar aí em casa como que vocês vão montar esse teatrinho. Divirtam-se. Divirtam-se, vai ser bem bacana. Essa aula da Escola da Inteligência, então, acabou. Na próxima semana teremos a aula 2 e deixo aqui uma mensagem para vocês. Mais uma semana chegando ao fim. Gratidão pelos dias vencidos e fé para os dias que virão. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e bom fim de semana. Tchau!